Perdeu o tempo não, né? Não perdeu o tempo, perdeu o ano. Bom dia para vocês. Deixa uma mensagem do Evangelho. Jesus falou que ele viria como um ladrão de noite. Pegaria esse mundo de surpresa. Mateus 24. Uma revelação tremenda, né? Porque o apóstolo Paulo fazia um mistério que estava oculto. 1 Coríntios. Ele fala assim: eu vou dizer para vocês um mistério que estava oculto. Num abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Engraçado que eu estava vendo agora de pouco uma propaganda da Boticário. E a Boticário falando assim: dê um presente para essa pessoa antes que ela desapareça. Aí aparece um disco voador e leva ela. Você já reparou que o cinema há muitos anos vem falando de disco voador? Essa é mais uma mentira do diabo, filho. Não tem ET, não tem disco voador, isso é tecnologia. Você pode falar que viu um disco voador por aí, eu vou falar para vocês, isso é tecnologia. Tá? A tecnologia está muito mais avançada do que a gente imagina. Tá? É a igreja que vai desaparecer. Você pode ter certeza disso, porque faz 2000 anos. E ainda eles usam um termo bíblico, num piscar de olhos. O mesmo termo que o apóstolo Paulo fala: num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens. A igreja vai ser arrebatada. Esse dia vai acontecer. Deus vai tirar a sua igreja aqui da terra, porque essa terra está podre e essa terra precisa ser limpada. Precisa ser limpa mesmo. João 14:6, Jesus ele faz uma promessa: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus está vivo, ele foi preparar um lugar, ele ressuscitou, ele apareceu. Teve mais de 500 pessoas, fala em 1 Coríntios 15, que viram ele subir para o céu. Por isso que ele dividiu a história antes dele e depois dele. Maomé não fez nada. Maomé nunca fez milagre. 1/3 da terra segue Maomé. 1/3. Que milagre que Maomé fez? Nenhum. Que milagre que esses papas fizeram? Só matar pessoas. Jesus não. Jesus não veio matar ninguém. Jesus não veio pedir para matar ninguém em nome da religião. Mas ele falou assim: olha, negue-se a si mesmo. Se você quiser viver, morra. Morra para você mesmo, para você alcançar a vida eterna. Jesus vai voltar. Leia a Bíblia para você não ser enganado. Infelizmente, não dá nem para pregar mais o Evangelho no dia de hoje. Se as igrejas pregassem a verdade, não precisava estar pregando aqui dentro do trem. Acontece que as igrejas só fazem comércio, só arrancam dinheiro das pessoas e não pregam a verdade. Por isso que eu tenho que estar na rua pregando o Evangelho. Esse era o costume. A igreja primitiva sempre tinha um costume de pregar na rua, pregar nas praças. E
e ninguém ficava pedindo dinheiro para ninguém, não. Então toma cuidado para você não ser enganado com essa igreja moderna, que é uma igreja rica, mas não tem Jesus, tá? Porque onde tem Jesus, os doentes são curados. Onde tem Jesus, as pessoas são libertas, tá? Então religião não presta para nada. É o caminho, a verdade, a vida, leia a Bíblia. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Cheio de guarda, meu Deus do céu. Guarda em cada vagão. É só Jesus que tem misericórdia. Ai, desse jeito vai pegar uns 10 trem pra chegar em casa. Olha que trem. Esse tá indo pra São Paulo. Cheio de gente também. Não tá muito lotado não, mas tá bom. Olha quanta gente aí pra pregar evangelho, ó. Falta pregador, né, irmão? São Paulo é uma cidade de 12 milhões de pessoas. Um monte de crente. E cadê os pregadores? Aí, ó. Os pregadores estão lá no canalzinho de fofoca falando que é missionário. Lá na Praça da Sé pedindo dinheiro. Misericórdia, irmão. Deus vai cobrar, irmão. Deus vai cobrar as almas que estão morrendo. E os pregadores só pensando em si mesmo. Renúncia, irmão. Você deixar sua casa, deixar seus afazeres para correr atrás do evangelho, ganhar almas. Aí. Quanta gente aí dentro precisando ouvir o evangelho. Muitos não querem, chamam guarda. Mas precisam ouvir, né? Mais um trem. Edu, vê se não tem guarda. Anda na frente, ó. Esse aqui parece que tá vazio. Vazio sem guarda. Para embarcar tranquilo, fique atento ao sinal sonoro de fechamento das portas. Attention to the closing door sound. Vejam toalhas umedecidas personal. Bem-aventurados são aqueles que leem, os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois da morte, Hebreus 9:27 fala assim: depois da morte segue-se o juízo. Tá?
está ordenado aos homens morrerem uma vez. Todo mundo tem que morrer. Porque salário do pecado. O pecado entrou no mundo por um homem. E por um homem entrou a justiça de Deus. Por isso que o próprio Deus veio aqui como homem, morrer numa cruz. Não é uma religião. Ele é o salvador de toda a humanidade. A Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. Infelizmente, muita gente está indo para o inferno porque não conhece a verdade. Jesus fala em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa. Quanta gente atrás de ídolos, ídolo do rock, ídolo do futebol, né? A idolatria culta demônio. Por isso que Deus não aceita que o ser humano criado por Ele adore demônios, anjos que foram rebeldes a Deus. Há dois caminhos, da vida e da morte, da bênção e da maldição. Há dois caminhos, porta estreita e porta larga. Escolhe a quem você vai servir, a Deus ou o diabo, porque morrer é certeza. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Tá? Ele fala para preparar, porque todo dia você tem que estar preparado, porque morrem 4, 5 pessoas por segundo, e a gente nunca sabe quando que a gente vai partir daqui, né? Acontece que o apóstolo Paulo fala assim que morrer é lucro. Sabe por que o apóstolo Paulo fala que morrer é lucro? Ele não cometeu suicídio. Ele amava a sua vida, mas ele dizia que viver é Cristo. Ele vivia para Jesus, ele vivia para o Evangelho. Uma pessoa que largou tudo, né? Deixou a política, deixou a riqueza, para ser um pregador do Evangelho, para ser açoitado, 200 açoites com chicote, por pregar o Evangelho, 120 varadas nas costas, por pregar o Evangelho, uma vez apedrejado, por pregar o Evangelho. E olha, que ele não era esses pregadores de hoje não, ele curava paralítico, ressuscitava morto, ele fazia a mesma coisa que Jesus fazia, tá? Porque se o seu pastor não faz a mesma coisa que Jesus fazia, ele é mais um charlatão da fé, só para arrancar dinheiro, e é o que mais tem hoje. Por isso que as pessoas hoje não querem saber de Jesus, porque pensam que Jesus é esses malandros que está em cima de púlpito, que nem o Papa, que tem um banco, né? O banco mais rico do mundo, Banco do Vaticano. E o Evangelho é uma coisa, religião é outra, tá? Jesus continua sendo a verdade, o caminho e a vida. Se você não trilhar por esse caminho, você vai morrer. E se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, Deus não vai querer saber se você é católico, se você é evangélico, se você frequentou a igreja, se você deu dízimo, se você fez caridade. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber se os seus pecados foram perdoados. E aí é que está o que a religião não pode fazer: perdoar pecado. Buda? Maomé? Maria? Quem que vai perdoar pecado? A questão que o mundo, toda religião oferece Deus, toda religião fala de Deus, mas só o Jesus da Bíblia pode perdoar pecado. Essa aqui é a questão que o ser humano precisa resolver. Amém? Deus abençoe. Ou se o Senhor, enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto, tá? E Ele está bem perto mesmo, está perto de nós. O Espírito Santo, Ele está em todo lugar. A Bíblia fala que toda a terra está cheia da glória de Deus. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veio para guiar o homem em toda a justiça, em toda a verdade de Deus. Jesus falou assim: se um cego guia outro cego, os dois querem o mesmo buraco. Isso é religião, né? Um ser humano tentando guiar você até Deus. Eu não posso fazer isso. Eu posso pregar o que está escrito, porque toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu acho, ou falar o que eu penso. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas se eu falar o que está escrito, o Espírito Santo vai te convencer da verdade, e você vai se converter e você vai ser livre. Jesus é a verdade, ninguém é dono dele. Por isso que quem você serve, você é escravo. Se você servir ao pecado, você é escravo do pecado. Se você servir a Deus, você é escravo de Deus. Mas Deus é Deus é tão bom que Ele dá um bom salário. Ele dá a alegria da vida eterna, a alegria da salvação. Ele dá a certeza, a esperança, a fé que a gente precisa para vencer o mundo. Se você não tiver Jesus, você já é um derrotado. Eu estarei com vocês todos os dias,
até a consumação do século. Isso não quer dizer que você não vai ter problema. Isso não quer dizer que você não vai passar dificuldade. Isso quer dizer que Ele vai te ajudar. A Bíblia diz: diga ao fraco, sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, escreveu o apóstolo Paulo. Mas seja perseverante até o fim, para você ser salvo. Porque muitos iriam se desviar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. De blá blá blá, o inferno vai estar cheio. Evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus para libertar o homem da escravidão do pecado. A religião não muda a vida de ninguém. Em 1985, estava lá no Rock in Rio fumando maconha e adorando rock. Estava correndo atrás de jogador de futebol. Isso é idolatria. A Bíblia diz que o ídolo não é nada. O ídolo não vale nada. A Bíblia diz que o ídolo não presta para nada. A Bíblia diz que o ídolo é uma mentira. O seu Neymar, sua Anitta, né? Esses rebeldes que veio aí cantar pra molecada aí, esses ídolos não valem nada. Esses cantorzinhos, jogador de futebol não valem nada. Não prestam para nada. Por quê? Porque são ídolos. E o ídolo é aquele instrumento do diabo para arrastar uma multidão para o inferno. Idolatria é um pecado de feitiçaria. Os idólatras não vão herdar o reino de Deus. Jesus disse para o diabo queria adoração. O diabo prometeu tudo se Jesus adorasse o diabo. Jesus falou assim: adorarás ao Senhor teu Deus. Bora perder meu tempo com jogador de futebol? Se a Bíblia está falando que é culto a demônio, vou perder meu tempo adorando artista? Se a Bíblia está falando que é culto a demônio, a religião invocando morto, rezando para morto. Toma cuidado. O diabo é o Deus desse mundo. A Bíblia diz: o diabo é o Deus da religião. Toda religião tem um Deus. Esse Deus é o diabo. Jesus é o Deus da igreja. Por isso que igreja é uma coisa, religião é outra. Jesus leva para o céu, religião te leva para o inferno. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é cristianismo. Nós somos o templo, morada do Espírito Santo. Eu não preciso ser a Assembleia de Deus, não preciso ser Deus de amor, não preciso ser católico. Eu preciso fazer o que Jesus fazia, para mostrar que Jesus está habitando em mim. Eu preciso viver como Jesus vivia. Corre para salvar a tua alma. Tem muita gente sendo enganada pensando que é evangélico e vai para o céu. Tem muita gente aí correndo atrás de pastor mentiroso. Cego guiando cego. Os dois vão para o mesmo buraco. Por isso que a Bíblia fala: busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem tem sede, beba de graça da água da vida. Amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz: estava ordenado ao homem morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Jesus contou a história de dois homens, um rico e um pobre, um mendigo. O rico morreu. A Bíblia diz que ele foi para o inferno. E lá no inferno, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi orar. Ele falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Estou atormentado no meio desse fogo. Não tem jeito. Sabe o que ele pediu? Uma gota de água na ponta da língua. Só uma gota de água na ponta da língua. O rico queria no inferno. Jesus falou: não. Manda o Lázaro sair daí. Lázaro era um mendigo. Desejava comer as comidas que caíam da mesa do rico. O Lázaro não tinha nada. Mas ele tinha uma coisa. Ele tinha o seu nome escrito no livro da vida. Deus conhecia ele pelo nome. Por isso que ele morreu, os anjos vieram buscar e levaram ele para o paraíso. O rico morreu e a Bíblia fala que ele caiu no abismo. Lucas capítulo 16. Jesus está contando o que acontece com a pessoa quando morre. Quando é salva e quando não é salva. Jesus está contando a história para você não ser enganado por padre, pensando que vai para purgatório. Para você não ser enganado por espiritismo, achando que vai reencarnar. É mentira, filho. A Bíblia foi escrita por homens. Homens que Deus chamou, que Deus escolheu. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus para salvar, para corrigir o ser humano no caminho errado. Se você errar o caminho, você vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz assim: todos terão que ressuscitar. Todo mundo vai sair do cemitério
Isso é ressurreição. Ninguém vai ficar no cemitério. Todo mundo vai ter que sair do cemitério. Todos terão que ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Por quê? Vai ter que comparecer perante Deus. E Jesus falou: as ovelhas ficarão à sua direita, os bodes ficarão à esquerda. E aí a última palavra que o ser humano vai escutar da boca de Deus vai ser essa: vinde bendito do meu Pai, possuam por herança o reino que desde a fundação do mundo estava preparado. Mas ele vai falar para os bodes que estavam à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Deus deu oportunidade para todo mundo se converter. Ninguém vai poder falar diante de Deus que é inocente. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis no meio de uma geração corrupta. Nós somos indesculpáveis de falar que Deus não existe. Deus existe. E Ele enviou o seu Filho Jesus para mostrar quem é. Jesus falou assim: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. Em Colossenses está escrito assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Como você vai falar que Deus não existe se Ele esteve aqui em pessoa? Se Ele esteve aqui presente? Que desculpa que essa humanidade vai ter? Nenhuma. Você pode ter certeza. A Bíblia diz: não, Deus não tem o culpado por inocente. A alma que pecar, essa morre. O salário do pecado é a morte. E só Jesus pode perdoar o pecado do homem. Cuidar do nosso espaço. Os bancos são feitos exclusivamente para sentados. Em breve Jesus voltará e vai pegar esse mundo aqui de surpresa. Em Daniel 12:4 fala assim: que no fim dos tempos correrão de uma parte para outra. A ciência iria se multiplicar. Então olha a ciência, quanta tecnologia, né? E o que adianta se o hospital está lotado? Sabe por que o hospital está lotado? Porque não tem igreja aqui na terra. O pouco que tem da igreja não está dando conta de pregar o verdadeiro evangelho. Porque Jesus falou para curar os enfermos. Ele não mandou abrir um hospital, não mandou abrir PUC e Unicamp. Ele mandou curar os enfermos. Por que os pastores e os padres não fazem o que Jesus mandou? Porque não passa de comércio. Sabe que vocês não enxergam isso? É só blá 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 para arrancar dinheiro do povo? É pastor, padre, tudo mentiroso. Para você ser cristão, você tem que fazer o que Jesus fazia. Eu já fiz trabalho em hospital, já vi Jesus curar um monte de doenças, já vi Jesus ressuscitando morto. Então eu sei o que é cristianismo. Eu sei de onde Jesus me tirou, da morte. Agora, para que eu vou viver uma vida falsa? Uma vida fingida, fingindo que é feliz. Feliz como? Bebendo cachaça. Em 85 eu estava no Rock in Rio fumando maconha, adorando banda de rock, um bando de endemoniado. Feliz nada. Feliz é o homem que teme a Deus e guarda a sua palavra. Mas tem uma eternidade. Corpo e alma são eternos. Todo mundo vai ter que ressuscitar. Então, para de perder tempo, a idolatria é culto a demônio. Eu não sabia disso porque ninguém me falou. Por isso que hoje, quando eu abro a boca para pregar o evangelho, eu faço questão de falar aquilo que eu vivia e ninguém tinha coragem de me falar que eu era filho do diabo, que eu estava indo para o inferno. Adorava ídolos. Ídolo do rock, ídolo do futebol. A Bíblia diz: o ídolo não vale nada. Não vale nada, não vale um tostão furado. Esse Neymar não vale nada. Essa Anitta não vale nada. É ídolos, não prestam para nada, diz a Bíblia. Ídolo não presta para nada. Só presta para fazer comércio e influenciar as pessoas a adorar o diabo. Foge da idolatria. A Bíblia diz: foge, é culto a demônios. Culto a demônios. Apocalipse 9:20 fala assim: não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. A Bíblia está mentindo? Ou o diabo está mentindo para você? É claro que o diabo quer que você seja um idólatra, porque indiretamente, adorando o ídolo, você está adorando demônios, e você vai para o inferno por causa disso. E por isso que Jesus mandou pregar o evangelho. Ele mandou pregar a Bíblia. Ele não mandou ficar inventando historinha de Maria, de Aparecida, de Conceição. Ele não mandou falar de espiritismo, que morto vai aparecer e conversar com você. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que o diabo enganou 1/3 dos anjos. A Bíblia diz que o diabo enganou todas as nações da terra. Com o quê? Política, religião e cultura. A Bíblia diz que o diabo é o Deus desse mundo.
Ele é o Deus da política. Por isso que eu não voto nem esquerda nem direita. Ele é o Deus do catolicismo, do espiritismo, de tudo que é religião. Ele é o Deus de tudo que é religião. Porque a Bíblia diz que a religião é uma causa de grande lucro, é comércio. Busque o Senhor Jesus, Ele está com você todos os dias. Clama a mim, eu vou responder-te-ei. A Bíblia diz que Deus tem prazer em ouvir a oração do justo. Mas quem é o justo? É aquele que está debaixo da sombra do Onipotente, aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Não basta você ser um cidadão qualquer, um cidadão de bem. Você tem que ser cidadão dos céus. Teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Porque essa vida aqui vai passar muito rápido. E se a gente não tiver o nosso nome escrito no livro da vida, a gente morre e vai passar a eternidade no inferno. Corpo e alma. Guarda o que tem para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ele vai voltar nas nuvens. Mateus 24. Vai pegar esse mundo de surpresa. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Está recebendo outro? Vamos. Leia a Bíblia. Mateus capítulo 24. Jesus fala assim: cuidado que ninguém vos engane, haverá guerras, fome, pestes, terremoto em vários lugares. É o princípio das dores. É só o princípio das dores. Vai piorar. A situação no mundo vai piorar. Se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Além de morrer aqui, ainda vai para o inferno. Quem crer e for batizado será salvo. Não é quem virar evangélico, não. Não vá procurar igreja, não. Não perca seu tempo procurando essas empresas, não. Procura Jesus. Tá? Procura Jesus. Se eu estou pregando na rua, é porque nessas igrejas não está pregando nada. Tem uma em cima da outra, uma do lado da outra. Só para fazer comércio com o nome de Jesus. Você sabe o que é cristianismo? Cristianismo é você viver como Jesus viveu. Cristianismo é você fazer o que Jesus fazia. Eu já fiz trabalho em hospital, já vi muita gente sendo curada, nunca cobrei um centavo, nunca pedi dinheiro para ninguém. Agora a gente fica pregando evangelho aqui, você corre para essas igrejas, vai ser enganado e vai para o inferno junto com eles. Então eu falei, não vá atrás de igreja, vá atrás de Jesus para você se converter. Jesus falou, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Vocês são templo do Espírito Santo, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Tem que ser uma nova criatura, tem que ser cidadão dos céus. Se você errar o caminho, você vai perder a vida eterna. Depois vai passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre junto com o diabo. Todo mundo sendo atormentado. Francisco Morato. Não, mais um trem para a glória de Deus. Mais um trem para a glória de Deus, irmãos. Ai, Jesus, já pegamos 10 trem hoje. Hã? Foi aqui que a gente pregou semana passada. Francisco Morato. Eu pensei que o guardinha ia entrar no trem, mas já pregamos. Já estava no último vagão. 10h35. Agora vamos sentar e esperar o próximo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.